Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Marcos e moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso é algo que aconteceu comigo há quase um ano. Eu tinha 17 anos na época e não estava preparado para o encontro terrível, do qual logo mudaria a minha vida para sempre. Há alguns anos atrás, eu e a minha família mudamos de nossa casa no bairro Rio Branco para uma casa de fazenda afastada da cidade, no meio de campos de feno e bosques. Mudamos para lá para cuidar do meu já falecido bisavô, que morava ali na época. E como eu era uma criança muito imaginativa, eu adorava estar ao ar livre e passava o dia inteiro nos campos e também na floresta. Bem, e isso era todo dia. E ainda fiz isso durante todos os anos que morei aqui. Para se ter uma ideia do layout desta fazenda, a nossa casa fica no campo de feno da frente. E depois, há mais duas atrás dela com um riacho cristalino. E finalmente, há alguns quilômetros de mata atrás de tudo isso. Lembre-se de que esses campos são enormes, como se tivessem apenas centenas de hectares. Antes de voltar aos dias atuais, lembrem-se, essa história é totalmente verdadeira. Porém, ninguém acredita em mim, exceto uma pessoa que é um velho amigo que já teve experiências parecidas. Em uma certa noite, eu saí para o campo para assistir o pôr do sol, como de costume. A vista era melhor lá, e o pôr do sol sempre parecia fresco sobre as árvores. Fiz a caminhada de 15 minutos pela estrada de cascalho que liga todas as nossas terras. Passei através dos portões, sobre o riacho, além do lago, e finalmente cheguei no campo dos fundos. Eu assisti ele se posicionar sobre as árvores, até que eu não pudesse mais ter uma visão dele. Então, estava começando a escurecer. E daí, eu decidi voltar para casa, até que vi algo. Do outro lado do campo, bem na minha frente, eu vi o que parecia um enorme cão negro, olhando diretamente para mim, com os olhos amarelados que pareciam ter luz própria. E embora não seja normal ver um cachorro naquelas bandas, é estranho que o cão não tenha ficado assustado por eu estar ali, já que a minha mãe caça naquela floresta. Bem, eu peguei o meu telefone para tirar uma foto dele e mostrar para a minha mãe. Afinal, o cão tinha quase o tamanho de um boi. Mas como o sol tinha basicamente se posto, então tudo que você pode ver na foto é uma silhueta, muito facilmente confundida com um boi. E foi quando tudo começou a ficar estranho. Eu ergui os olhos da foto e vi a silhueta mudar. Aquela coisa ficou mais alto do que já era. Era como se o cão se levantasse sobre as patas traseiras. E eu apenas fiquei lá imóvel por muito tempo e sentindo-me inquieto, mas tentando não ficar com medo. Eu casualmente coloco meu telefone de volta no bolso e começo a andar para casa. Afinal, estava ficando bastante escuro. É apenas um cão selvagem, nada para ter medo, certo? Disse a mim mesmo. Então, eu viro as minhas costas para o cão e começo a andar. Mas algo parecia errado. Era como se eu pudesse sentir alguém me observando, ou alguma coisa me perseguindo.
Eu rapidamente olho por cima do ombro, mas não vejo nada. Estava muito escuro agora. Então, tudo que eu seria capaz de ver seriam sombras. De qualquer maneira, eu não vi nada. Até que eu vejo algo. Era o cão. Mas agora, algo estava totalmente errado. Aquele cão ainda estava de pé. Exatamente como antes de eu começar a andar para casa. A criatura estava caminhando diretamente para mim. E daí eu realmente fiquei apavorado. Bem, pois isso não é normal. Então logo eu comecei a correr. Eu corri pelo primeiro portão e entro no passeio de cascalho, gritando para alguém me ajudar. Os meus pés descalços sendo rasgados pelas pedras afiadas que estava atropelando. Atrapalhei-me com o meu telefone enquanto corria, mas logo o peguei e liguei para o telefone fixo da minha casa. E então, enquanto corria, eu chamei o meu pai, que felizmente estava em casa. "Pai, tem alguém me perseguindo!" Eu gritei. Não hesitei em contar a ele, obviamente. Principalmente porque o cão estava me alcançando e ele estava a cerca da metade da distância quando o vi correndo atrás de mim. Porém, a criatura corria como um bípede. Logo, eu podia ouvir o meu pai do outro lado da linha batendo a porta da frente da casa e correndo para fora. Olhei em volta, mas não conseguia ver ou ouvir a coisa atrás de mim. Estava escuro agora, e tudo que eu vejo é uma sombra se aproximando a 20 ou 30 pés de distância. Me embrenhei no leito do riacho enquanto corro por ele. E finalmente, vendo as luzes da minha casa à distância, eu gritei tão alto que a minha garganta queimou naquele momento. A respiração forçando os meus pulmões enquanto eu gritava. Estava correndo morro acima, não parando uma única vez esse tempo todo. E finalmente eu vejo meu pai na minha frente, correndo ainda mais rápido do que eu. Ele pulou o último portão que me separava da minha casa e começou a gritar e a dar tiros para o alto com o seu revólver. E quando ele finalmente me alcança, em vez de parar em mim, ele continua correndo, atirando e gritando. Eu caio no chão, mal conseguindo respirar, e lágrimas escorrem pelo meu rosto. E depois de talvez 2 minutos, o meu pai volta e se ajoelhou ao meu lado. "Você viu isso, pai?" Eu forço os meus pulmões trêmulos. Eu não vejo nada." Bem, aparentemente o que quer que tenha me perseguido tinha medo do meu pai. Porque uma vez que ele estava à vista, a coisa fugiu. O meu pai é um pastor. Então, se este era um espírito demoníaco, faz todo sentido que ele tenha ido embora assim que o meu pai apareceu. Ou talvez o meu pai realmente tenha visto a coisa e não quis falar nada para não me assustar. Bem, o fato é que naquela noite ninguém conseguiu dormir, pois de alguma maneira aquela coisa nos perseguiu até em casa e durante a madrugada aquilo uivava em nosso quintal e rodeava a casa dando galopes. E enquanto aquilo uivava, também batia nas portas e paredes da casa. E depois de muito tempo de oração, aquilo finalmente foi embora e nunca mais apareceu. Bem, já faz 1 ano que isso aconteceu. A maioria das pessoas zombam de mim
porque todos pensam que era apenas um cão doente com raiva ou algo assim. Até os meus pais duvidam. E para os meus pais, o que nos atormentou aquela noite eram demônios. Pois, como mencionei, o meu pai é pastor. Então, para ele, só existem anjos e demônios. Já lobisomens, vampiros, mulas sem cabeça e outras criaturas, para o meu pai é tudo balela e obra do tinhoso. Ele acredita que são demônios, assumindo outras formas para nos assustar. Porém, eu penso diferente dele. O meu tio-avô, que é literalmente um especialista em vida selvagem, ele diz que não tem como ser um lobisomem. Ele fala que provavelmente era um lobo-guará. Mas um lobo-guará não é visto aqui perto há mais de 30 anos. E essa espécie de lobo não tem o tamanho de um cavalo. Bem, eu não acho que lobos são capazes de socar paredes e portas. E nem de uivarem e trotarem em volta das casas na madrugada. Bem, se aquela criatura não foi um lobisomem, talvez tenha sido o cavalo sem cabeça. Boa noite.